palavra a senadora Vanessa Graziotin. Quero cumprimentar, senador Sérgio, a presença de todos os convidados que aqui estão e dizer da sua dedicação, senador, para esse debate. O senhor teve a possibilidade de participar esse ano do Fórum das Águas, Mundial das Águas. Eu não pude ir, mas estive na Turquia. E, a partir dali, daquela participação, é que nós percebemos como essa questão é tratada de forma ampla e democrática. E isso é bom que se aprofunde. Chegar ao ponto de um dos nossos convidados aqui, acho que foi o doutor Oscar, dizer que isso às vezes atrapalha, porque tão amplo ou tão ampla é a participação, não se conseguiu ainda um melhor entrosamento dessa questão mais aberta com a tomada, em que as decisões se transformam em leis efetivamente, não é? Então, debater esse tema para a gente é muito importante. E eu sou lá do Amazonas, lá onde nós acabamos de bater um recorde, né? Fala isso, mas é muito difícil para as pessoas que vivem naquela região. Porque eu costumo dizer, ninguém tem ideia, quem não vive. Primeiro que os brasileiros têm pouca ideia do que significa a Amazônia, do que é a região amazônica. Pouca ideia, muito pouca ideia. As pessoas não têm a exata noção do que é aquela região, a grande maioria do povo brasileiro. E quando fala em enchente, pensa assim, é uma chuva que vem, como agora no Espírito Santo, alaga tudo, com um dia, 2 dias já baixou. Lá não, as pessoas vivem 3 meses dentro d'água, em muitos municípios. E a tendência é continuar enchendo, e aí há uma paralisia agora até que baixe, mesmo sem chuva, né? Mesmo sem chuva, até que baixe, porque nós sofremos a influência de cima, é o que foi dito. Não, a influência de cima, da Colômbia, da onde nasce a bacia do Amazonas. Então, é lá, e quando para lá de chover, quando para de encher lá, demora 20 dias para nós sofrermos esse efeito lá no nosso estado, né? Então, é uma situação extremamente delicada. E, por outro lado, aquilo ali, são os dois contrastes. Aliás, todos os dias os telejornais desse país mostram o norte alagado e o nordeste também batendo os recordes de seca, de estiagem, não é? E isso tem a ver, sim, eu não tenho dúvida, porque antes nós atingimos a maior enchente em relação a 1953, salvo engano. E agora nós ultrapassamos o limite em relação a 2009. Ou seja, a aproximação entre essas tendências drásticas, que tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser muito bem estudado, e eu imagino que a ANA seja uma das agências que também está acompanhando isso muito de perto, não é? Mas, enfim, nós estamos aqui hoje tratando de governança. Eu quero dizer que tem algumas dúvidas. Eu ouvi aqui, não sei exatamente de qual dos nossos expositores, que o arcabouço legal que nós temos em relação à governança da água é adequado. E no que diz respeito à água subterrânea, que é a maior quantidade, bem maior do que a água de superfície, a água doce de superfície, a água subterrânea é em quantidade muito maior do que a doce de superfície, cabe aos estados definirem, mas as suas políticas e a sua legislação. Mas e os aquíferos que passam por mais de uma unidade da federação? E aqueles que são transfronteiriços, porque no ambiente nós temos um problema semelhante. Nós temos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, Sistema Nacional. Cabe aos estados a governança dentro do seu território, com exceção de quando determinada área de preservação ela ultrapasse a fronteira daquele estado, ela pertence a mais de uma das unidades da federação. Não seria o caso de avançarmos na questão da água para isso? Porque quando a água subterrânea está ali, começa e termina dentro daquela unidade, tudo bem, a governança é do estado. E quando ultrapassa as fronteiras, como é que fica? Não é? Eu trabalho internamente dentro do país, e a questão transfronteiriça, que o senador Sérgio também aborda muito isso, nós precisamos também ter um tratamento, não é? Que avance nesse sentido de dar uma governança continental, né, para essa questão. Então, eu não vejo tão adequado assim. E eu gostaria de ouvir dos senhores algumas sugestões muito objetivas, né? Eu anotei algumas coisas aqui, as 2 leis que tratam
da água. A água mineral ainda não é tratado pela ANA, é tratado pelo Departamento Geológico, como é que é? DNPM, não é pela ANA. Por quê? Porque é mineral, mas é água. Quer dizer que o mineral vale mais do que a água. Para ir para lá é porque o mineral vale mais do que a água. Essa é a questão que nós precisamos ver como é que caminha para a resolução. Outra questão que eu anotei aqui é o caráter impositivo que eu falava aqui. O CONAMA, salvo engano, as suas decisões têm caráter impositivo. Regulamenta. Né? E o do Conselho Nacional da Água não é da mesma forma. Então, enfim, porque o nosso trabalho é um pouco esse, é debater, mas buscar algumas respostas imediatas e algumas mudanças na legislação que são imediatas. Algumas a gente tem como conseguir a curto prazo e outras trabalhar pelo menos a médio prazo. Mas também, se não trabalhar, nem a médio prazo a gente consegue. No mais, também é dizer que estamos aqui para receber sugestões, orientações. Eu lembro que no meu estado tinha um senador aqui que trabalhava muito esse tema, que era o senador Bernardo Cabral. Trabalhava muito o tema da água, né? Produzindo, inclusive, um material muito rico, né? Muito rico, organizando material rico do ponto de vista do estudo e tudo mais, né? Então, à disposição, a gente espera, não é, senador Sérgio, que a gente possa, através dessa subcomissão, colaborar cada vez mais com o aperfeiçoamento desse modelo que está em franco desenvolvimento ainda no país. Obrigada.